Joe é um homem bem-sucedido que trabalha em uma empresa chamada Mallard. Mas um dia, ele acordou confinado em um lugar totalmente desconhecido, sem entender onde estava, sem seu telefone e sem a menor chance de fuga. O lugar nem parecia tão assustador, mas só a sensação de estar preso e rodeado de muros altíssimos dava a ele um desconforto que, somados aos sedativos que recebeu, fizeram ele entrar em pânico. Ele começou a gritar pedindo ajuda e correu para perto do portão, que parecia mais a porta de um cofre com conteúdos para lá de valiosos. Mas de repente, ele escuta alguém reclamando atrás da porta. A pessoa não está muito feliz com o escândalo que Joe está fazendo. Mesmo sendo tratado de forma irônica e debochada pelo homem, Joe pede informações sobre o que está acontecendo. Então, o homem revela que Joe está sob efeito de sedativos e que em breve vai entender tudo. Mas que, por enquanto, o melhor que ele poderia fazer era calar a porcaria da boca e ficar quieto. Enquanto isso, uma música clássica começa a tocar e do lado de fora, alguém, provavelmente um funcionário daquela prisão, se aproxima por trás da porta, assoviando a música. Joe corre até a porta enquanto alguns pacotes de comida são jogados pela fresta. Ele chama a atenção do funcionário e implora para, pelo menos, entender o que está acontecendo, mas o suposto funcionário não colabora. Então ele apela para o lado sentimental, dizendo que tem família e uma esposa grávida em casa que precisa de sua ajuda. Mas, ao invés de dar informações, ele é instruído a se afastar do portão. Joe insiste até que, depois de vários avisos, ele é golpeado nas mãos que estavam na fresta. Ele chora, repetindo que não merece isso e não deveria estar ali. Mais tarde, Joe enrola a gravata no pulso para tentar amenizar a dor do golpe que levou nas mãos, pega os pacotes de comida, uma pequena garrafa de água e sai para explorar o local. Mas assim que está prestes a experimentar a refeição, uma sirene começa a soar, seguida pela voz de uma inteligência artificial que dá boas-vindas a ele. Vocês não vão acreditar, ele está em um programa de treinamento promovido pela empresa onde trabalha, a Mallard. Aquele experimento servirá para extrair dele a melhor versão de si mesmo. Joe pede informações, mas seu vizinho mal-humorado aconselha ele a ficar quieto. Suas perguntas permanecerão sem resposta de qualquer maneira. Uma contagem regressiva para a meia-noite começa. Então Joe precisa se preparar para suas últimas horas de descanso. Joe não entende o que isso significa e tenta descobrir o nome de seu vizinho, mas para a surpresa de Joe, o vizinho nem sabia que as pessoas tinham nomes. No minuto seguinte, gritos de pessoas por trás das paredes começam a alcançar Joe, dizendo a ele para ficar quieto e deixá-los descansar. O vizinho de Joe aconselha ele a aceitar que dói menos e calar a boca para dormir, porque amanhã será um dia muito longo. Joe se senta contra a parede quando, de repente, é ouvido um homem gritando desesperado e implorando para não ser punido. Ele promete que não façam mal a ele em troca de dobrar sua produção no dia seguinte. No entanto, ele parece estar sendo castigado fisicamente enquanto é arrastado para algum lugar mais distante. Joe cobre os ouvidos para evitar ouvir a voz do homem infeliz. Enquanto esses eventos se desenrolam, a voz da IA que assegura a Joe que tudo o que está acontecendo é para restaurar sua paz de espírito. Finalmente, o dia chega e o sol ilumina todo o ambiente. O mesmo funcionário se aproxima assoviando pelo lado de fora do portão e entrega comida pela fresta. Em seguida, ele parabeniza Joe pelo belo dia e lembra a ele de que as câmaras devem ser mantidas limpas. Caso contrário, ele sofrerá punições severas. Sem saber do que se tratava as câmaras, ele recorre ao vizinho que diz a ele sobre limpar os excrementos e depositar em uma pequena latrina no chão. Quanto aos gritos da noite anterior, o vizinho encara como uma maneira de mantê-los motivados e que Joe ainda vai se acostumar. Então Joe procede desse jeito. Ele recolhe suas fezes e deposita em uma escotilha que está ali no chão. Mas de repente, ao caminhar,
ele percebe um cordão e, quando ele puxa, percebe que tem alguma coisa ali. Curioso, Joe desenterra o que está oculto no chão e descobre que existe um crânio humano soterrado naquele lugar. Ele grita de horror e recorre ao vizinho outra vez, perguntando se pessoas faleceram ali. A resposta foi bem crua. Joe terá que se acostumar. O vizinho lembra do contrato que Joe assinou quando foi admitido na Mallard Corporation e que muito provavelmente ele não leu as letras miúdas assim como todo o resto que também está pagando aquele preço. Entretanto, quanto mais rápido ele entrar no ritmo, mais fáceis serão seus dias. Ele só precisa fazer seu trabalho. Nesse momento, a voz da IA entra em ação. Joe começa a gritar e esbravejar, dizendo que trabalhou para a corporação por 10 anos e exige ser libertado imediatamente. Mas a empresa anuncia que um seminário de aprimoramento de qualificação começa naquele dia e que a produtividade de Joe diminuiu recentemente. Portanto, aquela era a oportunidade dele melhorar seus resultados. Joe já foi um funcionário exemplar, mas gradualmente parou de apreciar a Mallard e tudo o que a companhia proporcionou a ele. Então agora ele tem um novo emprego que durará das 6 da manhã até as 10 da noite. Durante esse tempo, ele deve girar um moinho. A cada rotação, ele recebe um ponto e sua cota diária é de 50 rotações. Se por acaso ele fizer menos que isso, sofrerá punições. Parece fácil, não é? Basta girar o moinho por 50 vezes e pronto. E o melhor, ele tem 14 horas para fazer isso. Entretanto, o que ele não sabe é que o moinho é extremamente pesado. E o lema da Mallard Corporation é: o suficiente não é bom o suficiente. Então, ele deve se esforçar para manter sua posição, salário, apartamento corporativo e sua vida. Dito isso, a IA da Mallard encerra os pronunciamentos e deseja a ele sucesso. Joe tenta persuadir a IA a libertá-lo, mas o vizinho aconselha a não desperdiçar suas forças. No momento, ele precisa sobreviver, e para isso, ele deve trabalhar. Joe começa a trabalhar. No início, é muito difícil para ele, mas ele persiste e começa a se mover. Mallard incentiva parabenizando pela primeira rotação e projetando na parede a imagem de um brinde para celebrar o progresso. Joe empurra o moinho ouvindo os anúncios da corporação. Finalmente, o sinal soa anunciando o fim do trabalho. A Mallard parabeniza Joe outra vez por completar seu primeiro dia de trabalho. Ele ultrapassou a cota, o que é muito bom. À noite, Joe ouve gritos de mulheres enquanto Mallard anuncia mais uma demissão. Mais tarde, o vizinho, sabendo que Joe dobrou a cota, aconselha ele a não fazer mais isso. Joe não consegue entender o ponto. Se não atender a cota, ele é punido. Mas extrapolar a cota significa a eliminação de quem fizer menos que ele. O vizinho aconselha a não contar a todos sobre sua cota, senão todos tentarão fazer mais que ele só para não sofrerem as consequências. Inclusive, o próprio vizinho poderia fazer mais. Afinal, eles não são amigos, apenas vizinhos competindo pelos próprios interesses. Joe descobre que todos têm uma coisa em comum. Eles subiram na escada corporativa, recebendo muitos bônus da empresa e aparentemente atingiram o topo. Joe começa a se abrir e fala sobre sua esposa e o filho que ela esperava dele. Eles tentaram muito ter aquele bebê. O vizinho aconselha Joe a trabalhar o melhor que puder. É a única maneira de sobreviver naquele ambiente. Entretanto, exagerar não é uma opção. Um novo dia de trabalho começa. Joe empurra enquanto se lembra de momentos felizes com sua esposa. Ele relembra de quando estavam adquirindo o novo apartamento e que ele prometeu trabalhar ainda mais para pagar pela moradia incrível que conseguiram comprar. O dia de trabalho termina quando há uma batida na porta de Joe e ele é ordenado a tirar todas as suas roupas. Ele fica assustado, mas obedece. Depois de se despir, ele sai pela porta e leva um jato forte de água. Então ele só descobre que é hora de tomar banho porque um sabonete é jogado em direção a ele. Depois de se lavar, ele retorna à sua câmara. O próximo dia chega e o clima lá fora
está significativamente mais quente, fazendo com que Joe fique rapidamente exausto. Ele pergunta ao seu vizinho o que é esse moinho e o que todos estão fazendo aqui. O vizinho responde que não produzem nada e não tinha qualquer propósito ou significado. Logo, Joe fica sem água e tenta chamar o guarda, mas o guarda aconselha que ele beba a própria urina, filtrando o líquido nos sapatos. Joe está absolutamente relutante em fazer isso, e o vizinho ri dele, dizendo que a Mallard sabe do que ele precisa aqui. Ele será levado ao limite, e a Mallard quer ver até onde ele pode ir antes de sucumbir. Joe continua a trabalhar, lembrando de como sua esposa duvidava de sua capacidade de pagar todas as contas. Isso fez ele prometer que o filho do casal teria uma vida melhor. Naquela noite, ele vê um nome talhado em um pedaço de madeira: Alex. Mais tarde, ele pergunta ao vizinho quem é Alex, e o vizinho conta que foi o único homem que conseguiu escapar daquele inferno. Na manhã seguinte, Mallard agradece a Joe por seus trabalhos e lhe dá uma caneta personalizada. Mas isso era só uma maneira de amaciar o lombo de Joe para a notícia que viria em seguida. A nova cota diária é de 370 voltas. Joe fica horrorizado e expressa sua frustração da maneira mais grosseira possível. A IA explica que as pessoas nem sempre percebem suas forças. É difícil, mas é assim que o mundo muda. Um sinal soa e Joe começa a empurrar o moinho. De repente, ele percebe que o contador não marca as voltas e fica desesperado. Enquanto isso, o vizinho dele pergunta se ele consegue ver um X do lado da marcação. Após confirmar, ele é informado de que está, na verdade, sofrendo uma punição. Joe, mesmo a contragosto, empurra o moinho com toda a sua força, tentando vencer aquele terrível obstáculo. No entanto, ele faz o máximo que pode até que sua força se esgota. Mesmo assim, Joe ultrapassou o número inatingível de voltas, discutiu com Mallard. E agora, todos os outros sofrerão. Mallard anuncia que ele não conseguiu atender a cota e decepcionou seus colegas. Cuidar deles é o principal princípio da empresa, então ele terá uma nova colega. Para a surpresa de Joe, a nova colega é Kate Stevens. Sim, ela mesma, a esposa de Joe. Ele fica horrorizado quando vê o rosto de sua esposa na tela e promete superar qualquer plano apenas para impedi-la de estar lá. Mallard dá a ele um dia e ativa uma tela brilhante maciça acima de sua cabine, não permitindo que ele descanse. Um novo dia de trabalho começa, e Joe começa a empurrar seu moinho quando, de repente, ele vê a própria figura bem em sua frente. Não se sabe se era um holograma ou se ele estava alucinando. Mas fato é que o seu segundo eu zomba dos esforços de Joe. Ele trabalhou a vida toda esperando que seus esforços dessem certo, mas agora ele falhou e deveria desistir. No entanto, Joe teimosamente continua a empurrar o moinho e exatamente às 10 em ponto, ele consegue completar todas as voltas necessárias e o X de punição some. Mallard parabeniza ele por isso e cancela a penalidade. Como motivação, mostram a ele imagens de sua esposa com um bebê nos braços. Joe chora lágrimas de alegria, mas, imediatamente, depois lágrimas de tristeza, pois perdeu o nascimento de seu filho. Na manhã seguinte, ele pede ao vizinho que lhe conte tudo o que sabe sobre o lugar. O vizinho relembra seu filho, a quem viu apenas na infância porque o pai sempre estava no trabalho. Ele aconselha Joe a investigar o ponto cego. Joe corre para a parede e, após uma longa observação, ele encontra um ponto apagado. Então ele usa a caneta que ganhou de presente para perfurar a parede e expandir ligeiramente o recuo durante a noite. Mas um novo dia amanhece e Joe começa a empurrar o moinho e, à noite, ele novamente trabalha na parede. Isso continua por muitos dias e noites. Eventualmente, ele consegue criar um buraco. Ele pode rastejar através. Joe rasteja por ele, mas acaba em completa escuridão onde, de repente, uma pessoa aparece e golpeia a cabeça dele, desejando bons sonhos. Joe recupera a consciência já de volta à câmara. O buraco está selado e a voz da IA
soa mais uma vez. Mallard está desapontado, mas ainda disposto a dar a ele uma última chance. Ele está tão fixado em seus desejos que não enxerga o quadro geral. Então seu vizinho foi punido, e sua cota foi aumentada para 1000 voltas por dia. Joe corre para a parede e descobre que a perna do seu vizinho está quebrada, e ele não conseguirá completar nem mesmo uma volta. Depois, o homem confessa que estão sendo controlados por um computador que ele mesmo criou. O primeiro algoritmo que ele escreveu se reescreveu e se aperfeiçoou criando um o segundo e assim por diante. Agora, as pessoas não sabem como funciona. Então Joe encontra um significado no meio daquilo tudo. Se eles não trabalharem, a pontuação de todos cairá para 0. Assim eles conseguiriam vencer o algoritmo. Joe grita para os outros, contando sobre sua descoberta. As pessoas respondem, apoiando sua proposta de parar de trabalhar. Mas o dia de trabalho começa, e todos começam a empurrar seus moinhos porque têm medo de serem punidos. Joe tenta persuadir seus vizinhos, mas percebendo a futilidade, ele chora e pega a caneta. À noite, ele conversa com seu vizinho, e o vizinho revela seu nome, Alex. Ele também conseguiu escapar de sua câmara, mas foi trazido de volta, assim como Joe. Portanto, sair dali é impossível. À noite, Joe ouve que Mallard levou Alex. Na manhã seguinte, a IA o acorda, e para aumentar seus ânimos, mostra imagens de sua esposa e do bebê andando. Joe fica horrorizado. Ele não pode ficar aqui por tanto tempo. Ele grita insultando Mallard e é demitido imediatamente. As portas se abrem e uma multidão de funcionários entra, se posicionando nas laterais e o observando silenciosamente enquanto ele se debate entre eles, tentando obter uma resposta. Mas então, um homem em uniforme entra e confessa que gosta de demissões. 12 funcionários testemunharam cada uma delas. O homem carrega uma seringa e lamenta a ingratidão de Joe quando Mallard deu a ele o mundo inteiro. O homem espera em breve ter uma casa disponível em uma das ruas onde mora uma mãe solteira com um filho pequeno. E nesse momento, Joe perde o controle e começa a bater nele. Mallard anuncia uma missão fracassada do guarda de segurança, enquanto Joe, ao contrário, será promovido. Ele para por alguns momentos percebendo o que estava fazendo. O guarda machucado pede para ele continuar, mas Joe se levanta gritando e dizendo que não é um monstro e então sai imediatamente. Joe se encontra em um escritório onde vários funcionários estão sentados, e um dos funcionários parabeniza ele por passar no simulador de avanço na carreira. Mas para a surpresa de Joe, tudo aconteceu dentro de 1 hora. E ao perguntar sobre o nascimento de seu filho, ele é informado de que a criança ainda não tinha nascido. Ele enfrentou gerentes de nível médio, mas ficou preso no 8º nível. Mallard percebeu que ele era bom demais. Sua produtividade aumentou, suas qualidades pessoais melhoraram e o golpe que ele organizou superou todas as expectativas. Agora, ele é visto como um líder diferenciado, com um pensamento não convencional. Joe retira os dispositivos que foram conectados em sua cabeça, mas seu interlocutor não presta atenção e convida ele para ver o novo escritório na companhia. Existem inúmeras posições e é possível chegar ao topo em anos. Em breve, eles chegam ao andar desejado, mas Joe continua pensando no tempo gasto na simulação. Ao chegar no escritório, ele se depara com uma salinha bem simples e apertada, com apenas um relógio mecânico pendurado na parede vazia e uma mesa com um computador à sua disposição. É claro que Joe também vai ter um aumento de salário e outros benefícios devido à sua nova posição. E tudo que Joe precisa fazer é assinar um contrato de sigilo que está esperando por ele em cima da mesa. Nesse contrato, ele não poderá divulgar nada do que experimentou durante a simulação. Caso contrário, ele será demitido imediatamente. Joe assina e, outra vez, não lê as letras miúdas. Ele se senta à mesa, olha para uma foto de sua esposa e liga para ela. Quando sua querida atende, ele não consegue segurar as lágrimas, lembrando de seu longo e agitado dia.
que pareceu uma eternidade até para nós espectadores. Depois de recuperar o fôlego um pouco, ele promete voltar para casa em breve e ficar junto de sua família. Ele então desliga o telefone e olha ao redor para aquela sala vazia e depressiva. De repente, visões de seu experimento vieram em sua cabeça com todos os esforços que ele fez e toda a pressão que sentiu. Após uma breve e longa pausa pensando em todo aquele inferno, Joe apenas diz a si mesmo que vai incendiar aquele lugar junto com os malditos que estão ali. E você, já assinou algum contrato sem ler e teve uma tremenda dor de cabeça? Comente aí embaixo suas experiências para ajudar mais pessoas a se prevenirem dessa prática. Aproveite e conte também qual sensação da vida real você conseguiu sentir com as referências deste filme. Eu vou ficando por aqui depois desse recap maravilhoso do filme de 2023 chamado The Mill. Espero que tenham gostado. Considerem curtir e se inscreverem no canal para que continuemos a criar mais conteúdos como esse. Quer mais? Então confira esses outros vídeos que eu estou deixando aqui nas sugestões. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até o próximo recap.